A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Provérbios 31, começando com o verso 10, diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. E como navio mercante de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ela percebe que seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupa de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, não come o pão da preguiça. Levantem-se os seus filhos e a chamam de ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. E vamos ler juntos, não o último verso e nem o verso 30 aqui, geralmente é o verso que chamamos a atenção. Mas vamos ler o verso 28, onde nós, os filhos, verso 28, vamos ler juntos. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo. É duro parar aí, né? Aí temos as palavras de louvor do marido. Podem se assentar, que Deus realmente abençoe a meditação da sua palavra. Os deveres das mães cristãs. Quais são os deveres das mães cristãs? A mãe tem sido altamente valorizada desde os tempos passados. A nossa sociedade, que é uma sociedade matriarcal, valoriza muito as mães. E nós observamos que existem algumas razões por que as mães são uma influência tão grande. Certo professor descreveu da seguinte maneira: primeiro, porque tem o contato mais longo com os seus filhos. Segundo, ele diz que o contato é constante durante o tempo mais importante, que é o tempo da formação. Terceiro, porque nenhum educador tem mais carinho do que a própria mãe. E realmente nós observamos que Goethe, um poeta alemão, disse: as mãos que embalam o berço regem o mundo. E como é importante nós vermos o papel da mãe, da mulher cristã. Mas quando nós a exaltamos, nós aí
lembramos que tem alguns deveres que estas mulheres cristãs precisam fazer. E hoje nós vamos pensar sobre apenas 3 deveres, bem simples, mas são deveres da mãe cristã. E podemos dizer que 2 deles são deveres das mães em geral, mas a mãe cristã é acrescentado um terceiro. Então, quais são esses deveres? Primeiro, o dever natural das mães. O primeiro dever é bem simples. E esse dever já vem com a maternidade. Aquele cuidado, aquele zelo pelos seus filhos. Nós observamos que no mundo animal esse zelo tem também. Eu vejo a mãe dos cachorrinhos lá. No começo, que cuidado, né? Depois que desmama, não tem o mesmo cuidado. Ainda bem que as mães de seres humanos, nós, aí tem um cuidado muito grande, mesmo enquanto estão embalando o seu nenê, até depois que fica grande ainda continua. Aí é só questão de criança crescida, né? Mas o cuidado, o zelo pela saúde. Se minha mãe estivesse presente aqui, oh George, cuidado com o seu joelho, né? Toma cuidado. Você jogou tênis já, George, não faça isso. Essa era a minha mãe falando comigo. Eu tenho a mãe Nice agora, que fala quase da mesma maneira, mas ela não acredita que... Cadê o Américo? O Timóteo está aí. Que nós jogamos tênis nesse sábado, depois de 4 anos. Brinquei. Mas a mãe Ruth ia virar no túmulo e dizer que você não podia fazer isso, né? Deve ter um cuidado. Cuidado pela saúde. Todos aqui sabem disso. Tem uns filhos que demandam mais cuidado. Meu filho Timóteo está ali. A gente sempre brinca, mas ele demandou muito cuidado. Chorava a noite inteira. Tinha cólicas e chorava. E eu e a Anice tocarmos, né? De hora em hora a gente revezava naquela cadeira de balanço. Na hora que ele estava balançando, estava tudo quieto. Aí parava. Não podia parar. Tinha que cuidar, embalar. E vai. Natan, quando ficava doente, ele não está aqui. Como era difícil, né? Ele constantemente dava problema. A gente tem que levar para o hospital. Ou ficava o pai ou a mãe. Mas geralmente quem fica? A mãe. E aquele cuidado todo especial pelo filho, que é natural. Cuidado que as mães no mundo também têm. Mas a mãe cristã precisa ter até mais. Então o zelo pela saúde. O zelo pelo bem-estar. As mães têm esse zelo também tão grande, sempre querendo o melhor para os seus filhos. Uns talvez exaltam até demais por causa desse zelo pelo bem-estar. Mas o fato é que nós temos que estar cuidando, as mães cristãs precisam cuidar. Não significa mimar. Não significa paparicar, especialmente quando fazem alguma coisa errada. Mas ainda esse cuidado, esse zelo pelo bem-estar é de suma importância. Não deixando faltar nada. Não significa dando tudo o que quer, mas não deixando faltar nada do necessário. Zelar pelo seu bem-estar. Esse é o cuidado natural da mãe. Depois nós observamos que ela zela pela educação. A mãe acompanha o filho na escola, muitas vezes está lá ajudando a fazer as tarefas, acompanhando o seu crescimento intelectual. É necessário esse acompanhamento, zelar pela educação, para que os filhos possam crescer. E Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça. Nossos filhos também precisam estar crescendo não só em tamanho. Eu cresci logo em tamanho, mas tem que crescer também em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. O dever natural das mães. Zelar pela saúde, zelar pelo bem-estar
e zelar pela educação. Mas também tem o dever, que é o dever moral das mães. O dever moral das mães também é bem simples. Nós vemos que o mais importante é o exemplo. O exemplo fala mais alto do que as próprias palavras. Tantas vezes as pessoas dizem tal mãe, tal filha. Então o exemplo é de muita importância, exemplo de honestidade, mostrar honra, falar a verdade, praticar a justiça, mostrar integridade, mostrar bondade. Tudo isso faz parte desse caráter moral que a mãe deve ter, e na medida que ela tem esse caráter, ela transmite também para os seus filhos. O dever moral das mães, honestidade. Também tem o exemplo de trabalho. Quando nós lemos aqui Provérbios 31, a gente fica até cansado. Porque ela levanta mais cedo, trabalha o tempo todo, está lá costurando, ela que faz a própria roupa, não deixa os filhos passarem frio, que naqueles países de clima frio tinha neve também. Então todo esse cuidado tão importante. O trabalho, o dever da mãe é trabalhar também. E os filhos vão estar seguindo esse exemplo. Então é necessário ser um exemplo no trabalho. É necessário ser um exemplo em casa, cuidando das coisas do lar, não fazendo nada relaxadamente, deixando a casa sempre agradável para os filhos, agradável para as pessoas que chegam para visitar. Exemplo de trabalho. Mas o terceiro exemplo moral é o exemplo de responsabilidade. Se tem um exemplo que as mães cristãs precisam passar para os filhos, é esse exemplo de responsabilidade, onde ela mostra que ela é dada uma coisa para fazer e ela faz. É um exemplo de uma pessoa que realmente está dedicada, que está fazendo as coisas como para o Senhor, como nós gostamos daquele verso em Colossenses 3:23. Agora vem João na mente de novo, né? Lembra que o João mencionava tanto Colossenses 3:23? Tudo que fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. O trabalho tem que ser feito de coração. O serviço da casa tem que ser feito de coração. O trabalho fora, o trabalho em qualquer sentido tem que ser feito como para o Senhor e não para os homens. E assim a mulher cristã vai ter uma influência muito grande. Como você vê mulheres que não trabalham, que têm vícios, fumam, bebem, falam palavrões e vivem uma vida dissoluta, que exemplo que dão para os filhos? E realmente nós observamos que a mulher cristã tem o privilégio de dar o exemplo principal de alguém que teme ao Senhor. Porque a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Então temos o dever, primeiro, natural. O segundo dever é um dever moral. Mas o terceiro dever, e esse é o dever que a mulher que não conhece a Deus não faz, mas esse é o dever principal da mulher cristã, é o dever espiritual. Dentro do dever espiritual vem a parte da oração. Orar diariamente pelos seus filhos. Eu sei que nós temos essa prática. Eu e a Anice às vezes entramos em divergência sobre os filhos. Mas temos uma coisa que nós sabemos, nós não podemos parar de orar. Filhos trazem alegrias e trazem muitas vezes tristeza também. Mas nós não podemos parar de orar. Eu sei que eu aceitei Cristo quando tinha 16 anos de idade. Demorei para tomar uma decisão. Mas uma noite, quando eu cheguei tarde em casa, meu pai me deu uma surra. E olha, aquela surra valeu, com 16 anos de idade. Eu já era do tamanho dele, já passando ele um pouquinho. Mesmo naquela época eu lembro, ouvindo meus pais orando por mim. Meu quarto era do lado,
e eu vi eles orando por mim. E minha mãe tinha uma oração que ela colocou bem no armário. Toda vez que abria aquele armário, eu via aquela oração. E eu tinha certeza que ela estava orando por mim. Mães, a melhor coisa que você pode fazer para o seu filho é orar por eles. Não deixe de orar, não desista dos seus filhos. Orem por eles. Por isso que tem esse ministério Débora também, para orar pelos seus filhos. Esse é o dever espiritual das mães, orar pelos filhos. A influência mais poderosa, a maior influência de todas. Acho que eu já contei aqui. Mas o grande, podemos dizer teólogo, mesmo que ele não era protestante, no começo não tinha, né? Agostinho, no seu livro Confissões, ele conta como que ele já tinha se envolvido em prostituição, mulheres, uma vida totalmente errada, mas a mãe dele não parava de orar por ele. Diz que certa vez a mãe foi falar com Ambrósio, que era um bispo, e ela chorando, dizendo, eu não sei, eu estou orando pelo meu filho, chorando pelo meu filho, eu quero ver meu filho de volta. Será que Deus não atende as minhas orações? E o bispo respondeu, uma mulher com tantas lágrimas, Deus vai atender. E de fato não demorou muito, ele veio aceitar a Jesus como Salvador. Não desista. Não desista, orem pelos seus filhos. Podem ser que vão dar um pouquinho de dor de cabeça, mas continuem, persistem. Lembra do João? Não desista, não desista. Isso em relação aos nossos filhos também. Orar pelos filhos, criá-los na doutrina. Como é importante ensiná-los desde cedo a palavra de Deus. No Velho Testamento diz, tu inculcarás a teus filhos. Logo de manhã, ao levantar, ao andar pelo caminho, ao assentar em casa, ao deitar, e inculcando a palavra de Deus aos seus filhos. Criar na doutrina. Na doutrina é na palavra. Na demonstração também é chamando, repreendendo. Muitas vezes aquela palavra de repreensão é melhor, a repreensão franca, do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Se nós amamos nossos filhos, nós vamos corrigi-los quando fazem coisas erradas. Isso mostra amor. Nós vamos também animá-los quando eles fazem coisas certas. Elogiá-los pelas coisas boas que fazem. Deixa eu dar um elogio para minha filha. Como é bom ouvi-la cantando de novo, né? Vocês não gostaram de ouvi-la cantando? É só o papai coruja. Mas a Dorotine, a sobrinha, falou, a coisa que ela mais gostou de toda a cerimônia foi quando, no fim, a família cercou aqui em volta, logo depois da música cantada pela minha filha, falando sobre Deus, como Ele é grande. Deus, nosso Deus é maravilhoso, não é? Como é bom servir a um Deus assim. Como é bom nós sabemos que toda honra e glória tem que ser dada a Ele. E até a morte de um santo, de um homem de Deus, é para a glória de Deus. Então a Deus toda a glória. Orar pelos filhos, criá-los na doutrina e na demonstração. E nós sabemos que criar filho não é brincadeira, viu? Quando é pequenininho, é mais gostoso, né? Mas vai crescendo, vai vindo as dificuldades. Mas não tem prazer maior do que poder depois dizer, meus filhos estão andando na verdade. A família que tem uma mãe que cumpre esses deveres é realmente feliz. E o Salmo 128, eu sei que é conhecido, mas vamos finalizar lendo também o Salmo 128. Já tenho pregado desse salmo aqui na igreja, mas aqui fala sobre a família abençoada. Bem-aventurado, feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. E agora vem a mãe, a esposa. Tua esposa
no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda de sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor, que tem uma família que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejam a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e vejam os filhos dos filhos. Aí eu vejo aí o Chico todo feliz segurando o netinho, né? Não tem coisa mais gostosa, ficar avô e poder cuidar dos netinhos, ver os filhos dos filhos. Daí andando também nos caminhos do Senhor. Paz sobre Israel, paz para todos nós também. E que o Senhor possa abençoar as nossas famílias. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, obrigado por essa pequena meditação nesse dia tão especial do Dia das Mães. E, Pai, nós sabemos que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E nós queremos sim estar louvando essas mulheres que temem ao Senhor. Louvamos a Ti por esse tempo e consagramos nossa família ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.